Graça e paz, amados, eu sou o pastor Eliseu Lustosa, faço parte da rede de mobilização missionária e da Escola de Ativação Profética. Quero te dar uma chave de conhecimento para abrir a sua mente. E esse assunto, irmão, é acerca do dízimo. Devo ou não dizimar na época que nós estamos, na época da graça? O que é que o Novo Testamento nos fala? O que é que o Antigo Testamento nos fala? Quais são as perguntas mais frequentes das pessoas acerca desse assunto? Irmãos, esse assunto, onde eu vou no Brasil, por aí, as pessoas, os pastores, eles querem saber a nossa opinião sempre, né? A grande verdade é, amados, que o dízimo, ele é um princípio de honra. Eu quero levar você a esse conhecimento, a essa revelação sobre honrar através do dízimo. Honrar a nossa liderança. Nós devemos honrar a nossa liderança através do nosso dízimo. Se nós lemos a Bíblia em Gênesis capítulo 14, onde a gente vai ver o relacionamento, ou o contato, ou o encontro de Abraão e Melquisedeque. E nesse relacionamento de Abrão e Melquisedeque, ou Abraão, né, que até então Deus não tinha mudado o nome de Abraão. Nesse relacionamento, nesse encontro, nós encontramos uma chave de entendimento. Você vai perceber que o dízimo é algo que veio antes da lei, antes do ministério levítico, antes da instituição para construir o templo e antes da lei. Porque as pessoas querem relacionar demais o dízimo acerca da lei. Eu falo o seguinte, que o dízimo foi uma ideia tão boa, foi uma atitude tão boa, que Deus abraçou essa ideia e deu como mandamento para os levitas. Uma coisa você tem que entender, a não ser Malaquias 3:10, todas as outras menções ou passagens bíblicas têm a ver com dizimar em pessoas, né? E aí a gente fundamentou acerca do dízimo para dizimar no templo, que tem um mantimento, tal, certo? Por exemplo, na palavra do Senhor em Deuteronômio 26:12, lá a Bíblia fala nesse versículo que é para dar o dízimo, entregar o dízimo. No final do versículo vai falar o propósito, por que tem que dizimar. E o propósito final é para que se fartem. O que deu na cabeça de Abraão para dizimar? É simples. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 14, você vai ver que Melquisedeque, ele vai e abençoa Abrão, abençoa todos os soldados de guerra, porque Abrão está vindo de uma batalha, ele vai e abençoa todos. E depois ele libera uma palavra dizendo, bendito seja Abraão, bendito Deus, tal, tal. Aquela palavra de bênção que Melquisedeque lança sobre Abraão. Abraão se sente honrado e ele resolve agora dizimar de tudo que ele tem. Então Abraão está honrando a unção que havia sobre Melquisedeque. Aí a gente abre a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 7, versículo 7. Vamos encontrar algo que vai nos chamar a atenção. Hebreus capítulo 7, versículo 7, vai trazer a correlação entre esse episódio de Abraão, dizimar e Melquisedeque abençoar. E lá no versículo 7, a revelação é essa. O maior abençoa o menor, ou o menor é abençoado pelo maior. Então por que Abraão dizima de tudo que ele tem sobre Melquisedeque? Porque ele vê a unção sobre Melquisedeque, ele honra a unção que há sobre Melquisedeque, ele vê que Melquisedeque é alguém mais espiritual que ele, maior do que ele espiritualmente. Então ele resolve abençoar esse maior do que ele. Quem é o maior na sua vida? Sempre vai ter um maior na sua vida. Se você não dizima em quem você acha que é maior espiritualmente que você, sempre você vai dizimar em algo que vai ser maior. Tem dizimado, não tem honrado as pessoas, e tem dizimado do seu dinheiro sem saber, inconsciente, em problemas, dívidas, remédio, coisas inúteis. Ou seja, sempre você vai dizimar em alguém. Mas o propósito é, quando a gente abençoa o maior, quando a gente honra a unção que há sobre o maior na nossa vida, a bênção do Senhor vem sobre nós. E aqui o que acontece? Aqui nós vamos desconstruir agora da mente das pessoas aquele entendimento que eles têm de, vou pegar meu dízimo e vou abençoar um mendigo. A Bíblia não diz isso? Diz, é verdade. Aí outros falam, não, eu vou pegar o meu dízimo e vou construir uma igreja, eu vou ofertar na minha própria igreja. Amados, a obra de Deus não é parede, não é porta, não é tinta, não é construção. A obra de Deus está na vida das pessoas, a unção está na vida de pessoas. Por isso que todas as menções, menos Malaquias 3:10, está relacionado a dizimar em pessoas.
Mas Malaquias 3,10 não está diretamente relacionado com pessoas, mas no final beneficia as pessoas. Porque o sentimento de Malaquias 3,10, o sentimento que Deus está sentindo de ser roubado, era porque o sacerdote e os levitas não estavam mais recebendo os dízimos, então eles estavam se sentindo roubados. E o mesmo sentimento do sacerdote era o sentimento de Deus. Imagine a Bíblia falando em Neemias capítulo 13, no versículo 10 e 11, sobre o período que o povo estava na Babilônia e não tinha mais ninguém que contribuísse, não tinha mais ninguém que ajudasse, porque a estrutura de organização dos levitas, tudo tinha sido devastado. Sabe o que a Bíblia diz lá em Neemias capítulo 13, no versículo 10 e 11? Que Neemias percebeu, então ele começou a reconstituir, ele começou a colocar todos os levitas sacerdotes nos seus postos, e ele descobriu que o quiões dos levitas tinha sido tirado. O que é quiões? É uma parcela, é o salário, é o que eles recebiam com o seu trabalho de ficar na casa do Senhor dando manutenção. Então essa manutenção, esse dinheiro que vinha para eles, essa renda que vinha para eles, era para que eles venham se sustentar. E em Neemias capítulo 13, como eles não encontram, sabe o que eles fazem? Eles vão embora. Eles vão embora. Então preste atenção, todas as referências, a não ser Malaquias 3,10, fala de dizimar em pessoas. Eu vou pegar meu dízimo e vou dar para o estrangeiro, para o pobre, para a viúva, para o necessitado, para o drogado que está precisando. Tá bom. Lembra de Abraão e Melquisedeque? Por que Abraão abençoou eles? Por que Abraão abençoou Melquisedeque? Porque ele considerava Melquisedeque acima dele, uma expressão de unção maior do que a dele. Então ele resolve abençoar, porque é isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 7, no versículo 7, diz, que o menor é abençoado pelo maior. Então, já que você que tem essa teologia, que defende essa tese, que você tem que pegar o seu dízimo e dar para os mendigos, dar para a prostituta, dar para o drogado, ajudar a fazer uma obra social, tá bom, isso tu não honra a igreja, não honra o pastor que paga o preço por você. Então, o que você faz? Quando o seu parente morrer, chama o mendigo para enterrar o seu parente morto, para ele fazer o culto fúnebre para você. Quando você estiver desesperado, querendo uma bênção, vai lá, você não está honrando o mendigo, vai lá e se ajoelha para o mendigo e pede a bênção a ele. Pede para ele te abençoar, porque a Bíblia diz que é assim. O menor, ele é abençoado pelo maior. Você considera ele maior na sua vida? Então você quer dar para ele, porque a Bíblia diz lá na lei, que a gente tem que pegar o nosso dízimo e devolver, dar para o pobre, para o viúvo, para o estrangeiro. Então você considera essas pessoas que têm menos capacidade espiritual acima dos seus pastores, da sua liderança? É isso que você pensa? E aqueles que pensam, aqueles que imaginam que a obra de Deus é ele pegar o dízimo dele e ministrar em parede e tudo. Então, quando você estiver passando necessidade, ajoelha lá na parede, no templo que você construiu com o seu dízimo e pede a benção para a parede. Peça a benção para o tijolo. Olha como que as coisas mudam. Dízimo é princípio de honra. Quando a gente fala sobre o dízimo no Novo Testamento, as pessoas falam assim, eu não vou devolver o dízimo porque Jesus é o sacrifício maior. É verdade? É verdade. Outros que já estão apegados mais ao Antigo Testamento e falam que pela graça agora isso foi abolido, mas eles acreditam pela fé que o ato deles dizimar é para repreender o cortador, migrador, devorador e aquelas coisas que a gente já está cansado de ouvir. Tá bom, é verdade? Também é verdade. E eu tenho também uma linha de raciocínio, de pensamento, que o dízimo no Novo Testamento não é obrigatório. Tá certo? Estou certo. Então o que eu faço? O que eu faço nesse momento? Simples. Aprenda esse princípio que eu estou te ensinando. Dízimo é um princípio de honra, que começou antes da lei, antes do ministério levítico, antes do ministério sacerdotal, antes da construção do templo. Por que eu falo construção do templo? Porque você tem a ideia que é para manutenção do templo, e não é. É para que os sacerdotes se fartem, é pessoas, é para dar manutenção a pessoas, dízimo. Oferta sim, oferta voluntária, você pode levantar uma oferta para reformar a igreja, para fazer tudo isso, mas dízimo é para o sacerdote. É para que ele se farte, tá bom? Como diz lá em Deuteronômio 26:12. Então vamos resumir tudo agora. O resumo é o seguinte: dízimo é um princípio de honra. Abraão reconheceu a unção que havia sobre Melquisedeque, honrou ele no princípio de honra e de paternidade espiritual. Depois que Melquisedeque tinha sido um agente
abençoador de Abraão. Então aqui entra a bênção. Abraão foi abençoado e depois abençoou. Então por que eu não posso pegar o meu dízimo e ministrar na vida de um órfão, de uma viúva, de um estrangeiro, como a Bíblia diz no Antigo Testamento? Se eu quero fazer isso, eu estou considerando essa pessoa maior do que eu espiritualmente. Então quando eu quiser uma bênção também, eu tenho que pedir a eles para que me abençoem. Dentro desse princípio de honra. Que isso fica bem claro, dentro desse entendimento que eu estou passando a vocês de honra. E no final das contas, eu não quero dizimar porque eu acredito que Jesus, ele é o meu sacrifício supremo. Amém. Isso vai fazer alguma diferença? Deus vai me amar menos? Não vai. Eu quero que você entenda que o dízimo é um princípio de honra e que nós podemos ser abençoados quando nós reconhecemos acima de nós a liderança que está acima de nós. Porque na final, irmão, para fechar, quem é que tem pagado o preço por você, que tem orado por você, quando você está perturbado, ele vai lá, visita você. Não é o pastor? Não é ele? Não é a liderança? Então você honre quem tem te honrado. Amém? Deus te abençoe, eu sou o pastor Eliseu Lustosa. Espero que esse vídeo tenha sido muito edificante, esclarecedor para vocês. Fique em paz, se inscreva no nosso canal e dê um joinha aí, ó. Esse joinha que fica aí embaixo no YouTube. Divulgue esse vídeo, compartilhe. E eu estou aqui em defesa dos pastores, daqueles pastores que pagam preço, que ora, que jejuma e que querem ver as bênçãos na vida das pessoas. Quero que você crie uma hashtag, eu honro a minha liderança, eu honro o meu pastor. Cria essa hashtag aí, ó, eu honro o meu pastor. Pronto, vamos fazer um viral em cima desse vídeo e Deus vai abençoar, tá?